Primeiro, há uma grande controvérsia religiosa conhecida como Trindade. Primeiro, a gente diz controvérsia porque não está na Bíblia, nem a palavra, nem o ensinamento. Os apóstolos, os profetas, os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento nunca mencionaram uma fé em um Deus trino. A gente precisa fundamentar isso aqui. Mas como é então que se aplica aos termos Pai, Filho e Espírito Santo, não sendo isto a divindade distinta ou a pessoas distintas numa mesma divindade, como tenta explicar o dogma católico? Primeiro, lembramos que Deus é um espírito infinito e invisível. É assim que a Bíblia define Deus. Deus nunca foi visto, então ele é invisível. Jesus disse em João 4:24, Deus é espírito. Paulo disse também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ora, o Senhor é espírito. Então, se Deus é espírito, infinito e invisível, vendo o homem na condição caída e propondo Deus a Adão no Éden, que da semente da mulher viria um para esmagar a cabeça da serpente, esta era a promessa deste grande espírito tornar-se semelhante ao homem, vestir uma carne humana, porque espírito, Lucas 24:45, não tem carne e não tem ossos como nós temos. Se Deus é espírito, então ele não é uma pessoa, ele não tem carne, ele não tem ossos como nós temos. Para vir tratar com os seres humanos que vivem aqui em três dimensões, luz, matéria e tempo, então ele também teria que vestir uma carne humana para fazer contato com essas dimensões em que o homem está colocado. Jesus não é seu próprio Pai. Então a gente olha a Bíblia, São Mateus 1, verso 18, verso 21, que Maria, estando desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então vamos aqui, se Deus é um Espírito, ele é imundo ou é santo? Então a gente pega aqui, começa assim, então o Espírito Santo, ele gerou no ventre de Maria um filho, assim, esse é seu filho, não é, irmão Fábio? Quem gerou esta criança foi você, então você é o pai da criança. Então o Espírito gerou a Cristo, então o Espírito Santo é o pai de Jesus, foi ele que gerou. São Mateus, capítulo 1, verso 21. Maria concebeu do Espírito Santo. Então, Jesus não é seu próprio pai. O corpo foi gerado. Como foi gerado? Se Deus tivesse tomado o óvulo que já existia no ventre de Maria, Jesus, ou seja, Maria, seria parte integrante no plano da salvação. Aí então o catolicismo estaria 100% correto quando coloca Maria como intercessora. Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Ela é a santa intercessora que roga pelos pecadores. Se assim fosse, se o óvulo fosse de Maria, então ela era 50% na formação daquele corpo. E isto então daria ao homem a participação na obra da redenção. Isto está completamente fora. Então Deus, o Criador, criou um óvulo, fecundou este óvulo, aqui está, sem a participação do homem, o Espírito Santo. E aquele óvulo então se dividiu em 2, em 4, formou-se um corpo. Em 4, em 8, em 16, 32 e assim foi, formou o corpo. Aquele corpo, ao nascer, o próprio Deus deu um nome àquele corpo, e o nome pelo qual se chamará
Jesus. Presta atenção que não é nem Jesus Cristo, é Jesus. São Mateus capítulo 1. O nome que ele vai receber é Jesus. Então aquele corpo recebe o nome de Jesus. Aquele corpo é o templo de Deus com os homens. São João capítulo 1, verso 14. Deus se fez carne e habitou entre nós. É assim? Então estamos aqui vendo que não é Jesus que gerou Jesus. Não, o Espírito Santo gerou aquele corpo. E aquele corpo, então naquele corpo, disse Paulo, Colossenses capítulo 2, verso 19, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então tudo que é Deus se corporizou em Cristo. Amém? Então Jesus era aquilo que Isaías profetizou, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Então aqui estava este corpo, Deus habitando neste corpo, e Jesus dizendo: as obras que eu faço, não sou eu que faço, mas o Pai que habita em mim é que faz as obras. Aonde estava Deus? Uma pessoa separada de Jesus ou escondido no corpo de carne de Jesus? Vocês estão me entendendo? Então aqui nós vamos ver a obra da redenção. Então aqui estamos olhando Deus tomando forma humana. Agora então a ele vem para executar o perdão dos pecados. E aí nós vamos ver a obra da redenção. Vamos abrir a Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que fala da ressurreição. Então, ele vestiu essa carne em 3 anos e meio, ele curou enfermos, ressuscitou mortos e até mostrou pelas Escrituras claramente quem ele era, se identificando com a profecia de Isaías no capítulo 53, que ele levaria nossas iniquidades e que também levaria nossas enfermidades. Só que antes de Jesus ir à cruz, ele previamente mostrou ao mundo quem ele era. Descer um aleijado por uma corda onde ele estava, numa casa. Ele olhou para o aleijado e disse assim: perdoados são os teus pecados. Quem conhecia a Bíblia naqueles dias, os fariseus, disseram assim: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem conhecia a Bíblia, não foi ignorante não, quem conhecia a Bíblia disse: quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E ele mostrou que ele era Deus. Aí ele sorri, parece que a gente dá uma olhada assim, que ele disse assim: mas o que é mais fácil? Dizer a este: levanta, toma a tua cama e vai para casa, ou perdoados são os teus pecados? Para ele era a mesma coisa, porque para Deus não há impossível. Amém? Ele estava ali para perdoar pecados e mostrou isto. Antes de ir à cruz, ele já mostrou que ele tinha vindo para perdoar pecados. E eu quero lembrar mais uma vez: só Deus pode perdoar pecados. É verdade ou não é verdade? Não existe outra coisa. Então ele mostrou, ele disse: perdoados são os teus pecados. Aí eles assustaram. Em outra oportunidade daquela mulher, ele dizendo aí: olha, a lei diz que essa mulher foi apanhada em adultério e deve ser apedrejada. Ele mostrou quem ele era. E ele disse: aquele que entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um saiu para cá, outro para lá, outro para lá. Ele olhou para a mulher e disse: cadê teus acusadores? Se ninguém te condenou, nem eu. Mas quem é que podia dizer? Quem é que podia dizer para uma mulher assim: eu não te condeno por adulterar? Só Deus pode perdoar pecados. É verdade? Ele estava mostrando que ele era Deus. Ele não é uma segunda pessoa na divindade. Isso é mentira. Isso é uma barbaridade. Isso é fazer a Bíblia chocar. Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Ele disse: eu sou o primeiro e o último.